Olá, boa tarde. Hoje a nossa aula é a continuação de português. Hoje nós iremos falar sobre as sílabas atonas e as sílabas tônicas. Aí tá falando assim, na página 21, a palavra cerejeira apresenta 4 sílabas. No entanto, ao pronunciarmos as sílabas que compõem, será que todas são ditas com a mesma forma? Observe. Cerejeira. A palavra mencionada, a sílaba jei, é pronunciada com mais força. Já as outras sílabas têm um som mais fraco. Então, para a gente lembrar um pouquinho, as sílabas tônicas são as sílabas que têm um som mais forte. E a sílaba atona é a sílaba que tem o som do modo mais fraco. Então, aí tem uns exemplos. Japão. Já é sílabas atona. E pão é sílabas tônica. Samurai. Samu é o quê? Sílabas atonas. E rai é sílabas tônicas. Aí no exercício de aplicação, vocês irão fazer ativar um pouquinho a memória de vocês. Releia o texto para responder as perguntas a seguir. A menina, recebendo a graça divina, de repente ficou curada. Foi uma grande alegria para todos da casa. O pai, muito feliz, deu uma grande festa e convidou todos os amigos para celebrar o acontecimento. Na letra a palavra destacada tem 3 sílabas. Qual delas é a tônica? Aí vocês vão pegar e vão perceber quando vocês pronunciar o nome destacado, que é menina, menina. Qual é a sílaba mais forte? Aí vocês vão lá e vão dar um círculozinho na sílaba mais forte, tá bom? Na letra B, no exercício anterior, você destacou a sílaba tônica para a palavra menina. Assinale agora as palavras que tenham a mesma posição da sílaba tônica da palavra destacada. Aí vocês vão pegar e vão marcar as que são corretas, tá bom? Que tem a mesma posição das sílabas tônicas da menina. Então, vocês vão pronunciar amigos, amigos. Então, quando a gente pronuncia amigos, a gente percebe que o nome mi é o que? Mais forte, né? Então, ela é uma sílaba tônica. Feliz, árvore, celebrar e divina. Divina, divina. Então, o que? A gente vê que ela tem a sílaba mais forte, divina, né? Então, na número 2, encaixe as palavras nos quadrinhos adequados, dividindo as sílabas silabicamente. Lembre-se que de cada sílaba tônica deve ficar no quadrinho mais elevado. Então, no caso das palavras sílabas e árvore, a ordem não importa, pois as ambas têm a mesma sílaba tônica. O mesmo vale para as palavras tristeza e beleza. Aí vocês vão separar as sílabas aí, tá bom? Aí na número 3, tá falando assim. Há um ditado popular escondido nas palavras a seguir. Para descobrir qual é, assinale as sílabas tônicas de cada uma delas. Depois una as sílabas destacadas para escrever o ditado. Canecão, aquele, muito, toca, lata, castelo, meninão, amor e cadete. O que vocês irão fazer? Vocês irão tirar as palavras, né? Tirando as sílabas tônicas, que são as sílabas mais fortes. E depois vocês vão pegar e colocar, ó,
O ditado popular é letra A, B, C, mais D, E, mais F, e G e H mais I, que vai formar uma frase que vocês vão colocar aí, tá bom? Na número 4, junte as figuras iguais para formar palavras. Aí vocês vão pegar e colocar as sílabas em ordem para formar as palavras certinhas aí, tá bom? Na página 24, a número 5, vocês vão fazer assim. Pinte apenas as sílabas que compõem os nomes da figura. Nomeie-as separando as sílabas das palavras e contorne a sílaba tônica de cada uma delas. Vocês vão pintar aí no quadrinho as palavras que vai formar o nome da figura. E embaixo vocês vão escrever elas separando as sílabas e fazer um círculo na sílaba que tem o som mais forte, que são chamadas de sílabas tônicas, tá bom? A número 6 é assim. Leia as palavras nos quadros, observando as sílabas pronunciadas com mais força. Depois, faça o que se pede. Letra A. Pinte a sílaba tônica de cada uma delas. Aí vocês vão ler e vão pintar cada uma que é a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Quando vocês pronunciar a palavra, aí a gente vai ver que o quê? Que o LA é onde tem o quê? A sílaba tônica, né? Que ela tem uma força maior quando a gente pronuncia ela. E assim sucessivamente. Na letra B, agora separe essas palavras de acordo com as sílabas tônicas. Sílaba tônica é a última. Qual é dessas palavras aqui que vocês vão pegar a sílaba tônica, que é a última? Aí vocês vão procurar da número 6, vocês irão colocar aí na letra B, da letra A da número 6, tá bom? Aí a sílaba tônica, que é a penúltima, e a sílaba tônica, que é a antepenúltima, tá bom? Qualquer coisa podem me tirar a dúvida. Aí nós iremos agora para a página da matéria de Ciências da Natureza. Ciências da Natureza está falando na página 190 sobre os animais e a cadeia alimentar. Olha o que o texto fala aí. Os animais como seres humanos precisam se alimentar de outros seres vivos para sobreviver. A alimentação conecta os seres vivos por meio das cadeias alimentares. Observe as imagens. Os grilos são animais invertebrados do grupo dos insetos. Eles se alimentam das folhas e de plantas. Os grilos, por sua vez, podem servir de alimento para as aranhas, que também são animais invertebrados, só que do grupo dos aracnídeos. Então, na outra imagem, está falando assim: muitos tipos de ave, que são animais vertebrados, alimentam-se de animais invertebrados, como insetos e aranhas. Então, como funciona essa cadeia alimentar? Vem a planta, o grilo, a aranha e a ave, não é isso? Então, lá na página 192 fala assim: os animais que se alimentam de outros seres vivos são chamados de consumidores. Então, animais que comem outros animais. Já as plantas e as algas são capazes de produzir seu próprio alimento e podem servir de alimento para outros seres vivos. Na cadeia alimentar, elas são chamadas de produtores. Então, aí na imagem A, está falando assim: o peixe-boi é um animal vertebrado do grupo dos mamíferos que habita algumas regiões de ambientes aquáticos do Brasil.
Ele é um consumidor que se alimenta de algumas espécies de plantas aquáticas, que são produtores. O tuiuiu é um animal vertebrado do grupo das aves que habita os ecossistemas do Pantanal. Em uma cadeia alimentar, esse grupo é considerado consumidor, pois ele se alimenta de outros seres vivos, como os peixes. Como você já sabe, há uma grande variedade de animais do mundo, ou seja, há muitos animais diferentes entre si, que vivem em lugares diferentes e de maneira distinta. O Brasil, por exemplo, tem grande território, onde habita uma imensa variedade de animais. A enorme biodiversidade dos seres vivos dos países está ameaçada em virtude de atividades humanas que afetam a cadeia alimentar, como a introdução das espécies exóticas e o desmatamento dos ecossistemas. Aí nós temos a imagem dos caracol gigante africano, que é um animal invertebrado. Nós temos também o escargote preparado para comer, né? E o caracol europeu, que é um dos tipos de escargotes existentes, né? Então, esses são alimentos que nós também produzimos, né? São que se formam alimentos na nossa mesa. Então, nossa cultura que nós vivemos aqui na nossa cidade, na nossa região, muitos não é muito de comer essas coisas, né? Então, na página 194, está falando assim: observe as imagens e responda ao que se pede. Aí tem a imagem A e a imagem B. Na imagem A, aí está falando assim, na letra A: quais são os seres produtores da imagem A? São seres produtores que o quê? Que são das plantas, né? Então, vocês vão colocar aí. E o dragão barbudo, que é chamado de lagarto, como é que eles são os consumidores? Eles são consumidores, né? Tanto a imagem A como a imagem B, eles são insetos e lagartos. O que acontece? O nome dele popular, que é lagartos, eles habitam em regiões áridas, rochosas e semidesértica. E os bosques secos e abertos da Austrália alimenta o principal. Deixa eu ver aqui como é que eu vou falar para vocês isso aqui, para explicar melhor. Assim, que na letra A vocês irão colocar assim: quais são os seres produtores da imagem A? Aí vocês vão colocar assim, que os seres produtores da imagem A são as imagens que são o quê? São as plantas, né? Que é o ser produtor aqui, que a imagem mostra que o que? O gafanhoto e a planta. Só que o gafanhoto, ele não produz o seu próprio alimento. O que produz é a planta, que são os seres produtores. Então, você vai colocar: os seres produtores são as plantas. Aí aqui, quem são os seres consumidores da imagem A e B? Quem são os seres consumidores? É o que come, né? Aí o que vocês vão colocar? Que os seres consumidores da imagem A e B é o gafanhoto e o dragão barbudo. Esse dragão barbudo é chamado para nós de lagarto. Ele é um nome popular, né? Que habitam as regiões áridas, rochosas e semidesérticas e os bosques secos e abertos da Austrália. Alimenta-se principalmente de insetos e em menor quantidade. Mas aí vocês irão colocar na letra B apenas o quê? Que são seres consumidores das imagens A e B. Aí vocês irão colocar assim: os seres consumidores são, né, o gafanhoto e o lagarto. Aí
na letra C, na página 195, o que vocês irão fazer? Desenhe a cadeia alimentar que representa a relação alimentar entre os seres vivos das imagens. Aí, como que vocês vão colocar? Não esquecendo que a planta, ela produz, né, o seu próprio alimento. Então a planta, ela vem primeiro. Aí vocês vão desenhar a primeira planta. Depois vocês vão desenhar o gafanhoto que come a planta. E depois vocês vão desenhar o lagarto que come o gafanhoto, tá bom? E aí, vamos pegar na imagem da página 196, nos momentos de novas descobertas, e observe estas imagens, né? Aí nós temos a curiacacá e o gafanhoto. A curicacá é um animal vertebrado dos grupos das aves. Ela habita os ecossistemas do Cerrado e do Pantanal e come gafanhotos, aranhas, centopeias e pequenos animais vertebrados, como os ratos. O desmatamento desses ecossistemas vem prejudicando a reprodução das curicacás, que podem desaparecer de algumas regiões. Sem essas aves, a quantidade de animais de que elas se alimentam pode aumentar. Os gafanhotos, por exemplo, em grande quantidade pode prejudicar as plantações, pois eles se alimentam das plantas. Aí vocês vão marcar aí, de acordo com o texto, assinar a alternativa correta, que contém a cadeia alimentar correta. Então, vocês vão pegar e marcar a resposta correta. A número 3, vocês vão ler o texto e, com a ajuda dos colegas e do professor, respondam por que os morcegos que se alimentam de néctar da flor do jatobá podem ser prejudicados com a diminuição do número de roedores. Por quê? Aí vocês vão responder aqui, viu? E nós vamos ficar por aqui com a nossa aula de português e de ciência da natureza. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tirar foto da página, mandar para mim, que eu vou corrigir, ver se está correto, se está certo, tá bom? E a tia tá com muita saudade de vocês, né? Não sei como é que a gente vai ficar esse ano, né? Deus abençoar, que tudo dê certo, que a gente volta logo para a escola, pra gente viver a nossa vida normal que nós estávamos vivendo, tá bom? A tia tá com muita saudade de vocês. Beijo e fique com Deus.